Sou Luísa Derrico, uma professora que há 43 anos luta por uma educação de qualidade, de mais qualidade a cada dia, por uma cidade mais prazerosa e mais digna de se viver, por uma cidade na qual já vivo há 65 anos. Cheguei aqui muito pequenininha e Camaçari é a terra que meus pais adotaram como sua. E nós, seus filhos e netos, adotamos Camaçari como a cidade materna. E é por ser materna que nós olhamos uma cidade promissora, uma cidade que seja digna realmente dos filhos que nascem e nasceram nesta terra. Uma cidade que seja digna dos filhos que aqui se tornaram adotivos, como os filhos da minha família e de muitos amigos que aqui chegaram. Então eu vivo uma Camaçari para as pessoas. E os meus propósitos enquanto ser humano é ter essa Camaçari que abrace, Camaçari iluminada pelos serviços públicos de qualidade, por políticas públicas que atendam e beneficiem a todos indistintamente, que congregue mulheres e homens em uma só missão, a missão de servir a todos com igualdade, com justiça e defendendo os direitos que todos nós camaçarienses merecemos. Sou Luísa Derrico, uma filha de costureira. Luísa Derrico, filha de um soldado, mas que aqui chegou e até o fim de seus dias, aqui chegaram e até o fim dos seus dias honraram a sua palavra. E é dos meus pais que eu herdei a dignidade de manter a palavra com honra. E aquilo que a gente diz, de uma certa forma, em qualquer lugar, em todos os momentos da nossa vida, essa palavra tem que ser mantida e honrada. Porque todos nós estamos cansados de pessoas que chegam perto de nós apenas para tirar de nós o melhor que nós temos. Inclusive neste momento, aquilo que dá ao ser humano o direito de ter os seus benefícios, o seu voto. Então, como ser humano, como mulher, não posso ser diferente em nenhuma das situações da minha vida. Como mulher, como ser humano que tenho dignidade e honra, eu prezo a palavra e sustento a minha palavra. Já diz um canto que palavra não se vende, palavra é honra. E aqui eu estou oferecendo a minha palavra, a minha dignidade de cidadã, com o propósito de servir ainda mais, que servir como educadora que sou até hoje, aos munícipes da minha Camaçari. Estou aqui, estou com você e sei que vocês estarão comigo também. Sou Luísa Derrico, a serviço de vocês. Eu vou me lembrar de um tempo, de um bom tempo da minha infância, de uma família de 7 irmãos e uma irmã de criação, de uma cidade pequena com uma única escola, a Escola Gonçalo Muniz, onde todas as crianças daquela minha época estudaram. Passei por ali o meu 5º ano primário, até fazer o meu curso de admissão ao ginásio, para então ingressar no Colégio São Tomás de Cantuária. Um tempo bom, onde todos nós nos conhecíamos, onde as nossas memórias ficaram numa praça, numa estação de trem, num cinema, numa igreja, a Igreja Matriz de São Tomás de Cantuária. Uma igreja da época colonial que foi deitada ao chão, porque já naquela época as pessoas não sabiam valorizar as suas memórias, as suas culturas. Eu quero falar da minha vocação de ser professora. Sempre quis ser. Professor é o meu ideal de serviço. Educar é a minha missão.
estar com meus alunos, com aquelas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, em congregação de conhecimentos e de valores, é algo que sempre me realizou. Desde pequena, quando chegava do meu colégio, eu ensinava aos meus vizinhos, as minhas coleguinhas, os meus coleguinhos que moravam na minha vizinhança. E daí nasce a minha vocação de ser professora. Passei por momentos lindos, momentos em que fui oradora da primeira turma do Colégio Gonçalo Muniz. Fui oradora também quando concluí o meu ginásio. E fui oradora no meu ensino médio de professora. Sempre trilhei o caminho da luta pelo direito, pela justiça, pela igualdade. Da luta por uma sociedade que tem que estar unida nos valores essenciais para o crescimento do ser humano. Eu cheguei em Camaçari no ano de 1951. Hoje tenho 65 anos morando em Camaçari. A primeira morada nossa, da minha família, foi no Triângulo, mas rapidamente, como meu pai achava muito distante do centro da cidade, alugou uma casa de seu Camilo na rua Duque de Caxias. E ali vivemos quase que toda a nossa vida, até que os filhos cresceram e puderam construir a casinha tão sonhada da minha mãe, Alice Ferreira de Rico. Alice era uma mulher sertaneja, costureira, uma mulher de palavra, uma mulher que cuidava dos filhos e que sempre zelou para que eles estudassem, porque ela dizia que o estudo é quem dá dignidade à pessoa. Minha mãe era essa mulher de sim e de não. Com ela, essa coisa de talvez não existia, porque ela dizia, o não você já conhece, o sim é o que você vai buscar. João de Rico era um andarilho, um soldado. Ele vivia se transferindo de cidade em cidade da Bahia, até que no ano de 1956 chegou aqui em Camaçari. E daqui não quis mais sair. As minhas lembranças são muito lindas, porque nós vivíamos em uma rua de cascalho, uma cidade que não tinha energia elétrica, e nós tínhamos uma senhora que vinha todas as noites contar histórias para nós. Ela gostava de fumar charuto, e meu pai comprava charuto para que depois que ela contasse as histórias, ela pudesse fumar o seu charuto. Era o tempo da gente ficar nas ruas brincando. Então, Camaçari é uma cidade muito prazerosa, onde todos nós podíamos estar sem medo nenhum, nas casas dos vizinhos brincando, nas ruas brincando, os meninos brincando de bola, as meninas brincando de barra-manteiga, de esconde-esconde. Foi uma infância da qual jamais vou esquecer. Na única escola que existia em Camaçari foi onde estudei. Era uma escola, inclusive, estadual, a Escola Gonçalo Muniz. Lá estudaram todos os filhos de Camaçari. Uma escola que onde hoje é a Praça Abrantes e onde está a Biblioteca Infanto Juvenil. Lá foi onde estudei, onde fiz o meu primário até o 5º ano, para depois fazer o curso de admissão ao ginásio. Este é o prédio onde funcionava a Escola Gonçalo Muniz, a nossa primeira escola, onde aprendi do 1º ao 5º ano as primeiras letras, os primeiros conhecimentos, e onde entendi que aí nascia a minha vocação de educadora. A minha adolescência, também como na infância, foi muito prazerosa, porque todos os jovens da cidade se conheciam.
Então, uns cuidavam dos outros. Naquela época, os meninos zelavam muito pelas meninas. E a gente podia sair, passear na Praça Desembargador Montenegro, esperar o trem chegar e prazerosamente todos se reuniam, davam as voltas na Praça Desembargador Montenegro. Foi uma adolescência, como dizer assim, que nós crescemos saudável. A nossa maior distração era ver o trem chegar, a passagem do trem, ver os meninos rodando pela praça, o desembargador Montenegro, e os banhos de rio. Né? O nosso rio Camaçari, no balneário, ali perto da cidade do Saber, onde hoje é a cidade do Saber, o nosso rio passava muito por ali, muito bonito, como dizer assim, caudaloso, e nós costumávamos tomar banho neste balneário. Então era a nossa diversão ir também ao cinema, o único cinema, esse que hoje está sendo reconstruído. As nossas festas eram festa da primavera, rainha do milho, rainha da micareta. Então eram festas onde as famílias se reuniam para escolher as suas candidatas, as representantes dessas datas, que eram datas normalmente do calendário da primavera, de São João e da micareta. Foi uma adolescência onde nós pudemos desfrutar da amizade sincera e do cuidado que todos tinham um com o outro. Então, no ano de 1961, no governo de Hermógenes de Souza, foi fundado o Colégio São Tomás de Cantuária. Dali foi que a gente começou, os filhos de Camaçari começaram a ter mais que o ensino primário. Nós chegamos a ter o ensino ginasial, como era chamado. Então, do Colégio São Tomás de Cantuária foi onde nós cursamos o curso ginasial. Não existia o ensino secundário, chamado hoje antes segundo grau e hoje ensino médio. Mas, na década de 70, chegou aqui a professora Vasti e fundou o Colégio Normal Olavo Bilac, que era uma escola particular, funcionando por autorização da prefeitura, a primeira escola normal de Camaçari, chamada Escola Normal Olavo Bilac. Então eu fui da primeira turma de escola de ensino médio em Camaçari. Me formei professora em 1970. Por que professora? Porque era a minha vocação ser. Sempre desejei estar ensinando, porque a educação, eu sempre digo que é princípio, meio e fim para todas as coisas. A educação é que eleva o ser humano até onde ele pode chegar com honra e dignidade. Assim a minha história em Camaçari, que passei pelo o princípio, né? Primário, ginasial e secundário. Muito tempo depois, já casada e já mãe de 3 filhos, que fui fazer o ensino superior, incentivada pela então secretária de Educação, que era a professora Vasti. Naquela época, havia a questão de mudança de nível, assim, a gente pedia para alguém e mudava seu nível. Ela disse: Luísa, você ainda não fez faculdade, né? Se você fizer, eu vou mudar o seu nível. E aí eu tomei isso como propósito e fui fazer pedagogia na faculdade Olga Pereira, trabalhando manhã e tarde e estudando à noite. Aí foi que eu fiz o curso superior, pedagogia com especialização em supervisão escolar. Estudante de magistério, a minha professora Emília me convidou para iniciar a minha carreira profissional. E fui à casa dela para saber
do que se tratava. Então ela me disse, Luísa, você vai ensinar. Eu disse, como professora, eu ainda não me formei. Ela disse, não, se formou, mas eu conheço a sua competência e você vai ensinar matemática no ginásio. Eu disse, você foi minha aluna, uma das melhores alunas, e é você quem vai ser a professora, porque não fica nenhum professor lá nessa sala de aula, porque os alunos rejeitam. E eu aceitei o desafio, eu sou uma pessoa movida a desafio, aceitei o desafio e fui lá para o Colégio São Tomás de Cantuária ensinar no 7º ano, no último ano do ginásio, que eu já nem me lembro mais como essas denominações mudam tanto. E quem foi meu aluno? Walter foi meu irmão foi meu aluno. Seu Antônio, pai de Cristina Lima, Antônio da Luz, foi meu aluno. Selby, irmã de Fernando Capenga, falecido, meu amigo aqui da nossa rua, foram pessoas que foram meus alunos. Então, iniciei a minha carreira profissional como professora de matemática, ensinando no ginásio São Tomás de Cantuária à noite. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com jovens e adultos. Então, assim começou, em 1969, e naquela época a gente entrava na prefeitura e recebia o nosso salário na boca do caixa. A gente ia lá, a mãe de Graça Guimarães era a secretária tesoureira da prefeitura. Nós íamos aqui, essa prefeitura aqui está sendo reconstruída, nós íamos na caixa e recebíamos o nosso salário ali. Então, nós não tínhamos carteira assinada. Eu passei 2 anos ensinando dessa maneira. Foi quando me casei, em 1971, e deixei de trabalhar. Dessa época, eu passei basicamente 2 anos fora, na Colômbia. Me casei aqui na igreja São Tomás de Cantuária. E logo depois eu viajei para a Colômbia, meu marido é colombiano, Nieto, e lá passamos um tempo. Mas a minha saudade, o meu desejo de voltar foi imenso. E eu disse, meu pai, escrevi, né? Não tinha essa coisa de celular. Escrevi, meu pai, eu estou doida para voltar para casa. E na mesma semana eu recebi as passagens para retornar para o Brasil. Eu já tinha meu filho, Paulo Roberto, que nasceu lá, e vim grávida de meu segundo filho, Ricardo. Então, passei um tempo apenas sendo dona de casa. Foi quando eu encontrei, em 1977, encontrei Zená Hollenberg Silva, que tinha sido a inspetora da minha escola primária, e ela me perguntou, Luísa, você está trabalhando? Eu disse, não, Pró. Ela disse, como? Uma aluna como você não está trabalhando? Você precisa trabalhar. E eu disse, ai, não é que é mesmo? Nessa época, a Secretaria de Educação funcionava ao lado do Bajaci e fazia as inscrições. Então, eu fui lá, fiz minha inscrição. Quando foi uma semana, mais ou menos, estando em casa, Valdete, esposa do ex-vereador Jaime Santos, bateu, nós éramos vizinhas, ela passou e disse, Luísa, se prepare que segunda-feira você começa a trabalhar. Então, em 9 de maio de 1977, eu comecei a trabalhar alfabetizando na escola Félix Joaquim de Moraes, em Camaçari de Dentro. A escola Félix Joaquim de Moraes, onde comecei as minhas atividades profissionais a convite da minha querida professora Valdete Bárbara. Aqui sim, passei o meu primeiro ano em experiência profissional e daí percorri algumas escolas que foram concretizando toda a minha experiência e toda a minha vocação de professora, de educadora do município de Camaçari. Eu sempre fui uma professora que me interessei por planejamento escolar, coordenar as pessoas. Então, ainda como professora de magistério, porque nós entrávamos como professores de magistério,
naquela época, eu fui convidada pela secretária de Educação, professora Joanice Bacelar, a coordenar os meus colegas da escola Maria Quitéria. E a partir dessas minhas atividades de coordenadora pedagógica, mesmo sem estar atuando, é que eu fui fazer, de fato, a pedagogia. E aí eu coordenei vários programas na cidade, inclusive a educação do ensino religioso com o falecido e querido padre Paulo Tonucci. Eu fui convidada por ele e participei da coordenação do ensino religioso em Camaçari. Deixa eu ver se eu... Tá aqui, peraí. Ensino religioso em Camaçari. Então, peraí que eu vou... Tem uma coisa antes. Fui também coordenadora do programa Alfa, a convite de Basti Souza. E a partir de então eu ingressei nessa atividade de coordenação pedagógica, fora de sala de aula, atuando mais como coordenadora pedagógica e fui, portanto, a primeira coordenadora pedagógica do município de Camaçari. No governo de Tude, eu fui convidada pela secretária de Educação da época, a minha querida amiga Ieri Normando, para ser assistente de secretário e atuei em duas frentes, como assistente de secretário e como coordenadora pedagógica geral da sede do nosso município. E nós trouxemos o programa Reconstruindo a Prática Pedagógica, que era uma atividade realizada com os professores do ensino fundamental de 6º ao 9º ano. Do 1º ao 5º ano, atuavam a nosso convite várias professoras nossas do município, professoras de carreira, como Ana Cristina Lima, como coordenando os trabalhos no ensino de 1º ao 5º ano, 1ª a 4ª série naquela época. E a partir daí desenvolvi algumas atividades para a formação de professor. Nós tivemos a questão dos polos educacionais, uma ideia que foi instituída no governo do prefeito Tude e que deu muito certo. Nós avançamos muito na educação, na questão da formação profissional em serviço com os professores, também com todos os servidores da rede municipal. A minha história na educação foi assim, evoluindo muito pelo que as pessoas sempre acreditaram naquilo que eu posso fazer pelos outros. Então, nós não tínhamos nenhuma ligação política partidária. A secretária, quando me convidou, secretária Eri, minha amiga até hoje, que amo, eu perguntei para ela, por que eu? Ela disse, porque eu conheço você e sei da sua competência. As pessoas sempre apostaram primeiro na seriedade com que eu trato as questões, no meu compromisso e no meu respeito e no senso de justiça e de direito que eu sempre defendi para todos. Então, a minha carreira está estabilizada como servidora pública. Hoje, com 43 anos de serviços prestados e continuo na ativa, não quis me aposentar, porque a educação é um desafio. Para mim, ver a minha cidade com uma educação mais qualificada e com servidores públicos melhor reconhecidos e valorizados, sempre foi algo que pautei em toda a minha carreira profissional. E daí é que vem também, hoje, o meu engajamento na política partidária. Qual é a importância de estar hoje disputando um cargo eletivo? Servir. A importância do serviço é uma missão. Estar na política
é estar na missão de servir. Nada mais do que isso. Estando já estabilizada na minha profissão, eu decidi me desafiar mais uma vez, porque eu acredito na possibilidade que a mulher tem de contribuir para os avanços das políticas públicas que atendam não somente a questão da mulher, mas que abranjam todos os segmentos da sociedade. A população precisa de pessoas que estejam determinadas, que tenham propósitos claros e objetivos, propósitos sérios, para estar com a sua comunidade lutando pelo que de melhor ela precisa. Então, o propósito de serviço e de estar a serviço é o que me move, é o que me desafia. Então, trabalhar para que a cultura seja melhor atendida, para que a educação seja melhor atendida, para que as pessoas sejam melhores atendidas na saúde, que o saneamento básico esteja aí, que todas as questões que são básicas, que são prementes, estejam sempre a serviço das pessoas. Estar disputando um cargo eletivo é estar vivenciando um momento em que a força da mulher está aí posta para determinar a mudança do curso e do rumo da política partidária, com sensibilidade, com altivez, com determinação, com coragem e principalmente com lealdade e dignidade. Bom, eu sou a filha do meio de 7 irmãos. Uma irmã de criação, Regina, meus irmãos Pedro Paulo, Giovanni, Maria Isabel, eu, Marinalva, Walter e Gilberto. E a minha irmã de criação, que era sobrinha da minha mãe, Regina. Nós morávamos numa casinha pequena, de 2 quartos, uma casa de aluguel que pertencia a seu Camilo. E a gente tinha uma convivência muito harmoniosa dentro de casa. Nós sempre fomos muito bem orientados por nossos pais e muito unidos, na verdade. Então, relembrar essa história da nossa infância é algo que, na verdade, emociona, porque nos traz momentos lindos da nossa família. Devo dizer que naquela época era tudo muito difícil, porque família de pais pobres, simples, mãe costureira, pai soldado, minha mãe trabalhava muito na máquina de pedal para ajudar no sustento da família. Basta dizer que naquela época o pão era um artigo de luxo. Então se comprava o que nós chamávamos na época de uma vara de pão, e esse pão era repartido pedaço a pedaço para os 7 irmãos, Regina, minha mãe, meu pai e uma menina que trabalhava na nossa casa. E eu hoje penso assim que minha mãe dizia assim: eu não gosto do miolo de pão. E nós ficamos toda noite à espera do miolo de pão que ela tirava para ver quem ganhava esse miolo de pão. Mas não era agora porque ela não gostava, era porque ela queria dar mais um pouco para os filhos. Então ela dizia que não gostava do miolo de pão. Você imagine comer só a casca do pão. E assim a gente cresceu sabendo dividir e repartir o pão com todos que precisam. Então, essa infância nossa é marcada mais por lembranças que nos deixam assim cientes de que o ser humano precisa ser melhor. Como irmã do meio, uma vez eu ganhei um presente. Coisa difícil, né? Mas uma pessoa chegou lá em casa e disse para o meu pai: olha,
eu trouxe aqui um presente para sua família e o filho que for do meio vai ganhar esse presente. E eu ganhei esse presente na época por ser a filha do meio. Sou uma pessoa que herdei um pouco do sentimento de poeta, né, da minha avó Zilda. Minha avó Zilda era uma poetisa, uma coisa mais linda do mundo. Herdei isso dela. Olha, eu herdei muita coisa boa dos meus pais e da minha avó. O meu pai eu herdei, digo sempre, o dom de cantar. Adoro cantar, embora não tenha essa voz maravilhosa, mas gosto de cantar. Gosto de escrever, gosto de poetizar e gosto de ensinar, porque essas coisas para mim são únicas e elas estão no mesmo patamar da importância. O canto, a poesia e o ensino, porque elas se fundem, elas são uma cultura, a cultura que torna as pessoas mais sensíveis, mais abertas a receber o conhecimento e mais disponíveis também para ensinar. Então, eu tenho essas facetas da minha constituição de personalidade e da minha existência em si como ser humano. Você é mulher, eu sou mulher, vamos defender e votar para que uma mulher represente você na Câmara de Camaçari. Professora chamou, eu vou. A professora não precisa chamar não, que eu já estou aqui, tá? Eu sou o primeiro, quando ela grita, eu já estou aqui na filinha da frente. Eu teria 25.111 motivos para falar de Luísa. Não precisa disso tudo não. Eu só vou dizer 3. Integridade, companheira e amiga. Luísa é isso. Se você quiser conhecer mais os outros 25.100 e tantos, vota nela. Ou então me procura que eu te digo. Professora chamou, eu vou. Por que eu voto em Luísa de Rico? Bom, em primeiro lugar, porque Luísa de Rico é a minha irmã, caçula. Em segundo lugar, porque é uma pessoa competente, honesta, trabalhadora. São 43 anos de prestação de serviço ao município de Camaçari como educadora. Então, precisa motivo maior? Não, não precisa. Uma pessoa incorruptível, de caráter ilibado, e por isso eu peço a minhas amigas, meus amigos, que votem Luísa de Rico, 25111, e Elinaldo Prefeito, 25. Oi, gente! A professora me chamou, estou aqui para dar o meu depoimento. Depoimento de Luísa de Rico, sobre Luísa de Rico, que para mim é muito fácil. Ela é minha irmã, uma irmã maravilhosa, uma irmã presente, uma irmã bondosa, uma irmã que chega perto da gente em todos os momentos, principalmente os mais difíceis, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. Falar de Luísa de Rico política também é fácil, porque para mim ela é uma pessoa competente, íntegra, e eu tenho absoluta certeza de que fará a diferença na Câmara de Vereadores. Obrigada. Bom, gente, eu vim aqui falar hoje o porquê de votar em Luísa de Rico. Porque desde que eu me entendo por gente, Luísa de Rico é educação. Luísa de Rico é voltada a Camaçari, é voltada à educação de Camaçari. Muitas festas ela deixou de participar para trabalhar, festas de família. Digo isso como sobrinha e comadre. Minha tia, ela merece ser vereadora de Camaçari por causa do trabalho lindo que ela faz na cidade. Então, gente,
votem 25 111 Luísa de Rico e 25 Elinaldo. Sou Gilda Rico, filho e morador desta cidade há 65 anos. Das 6 vezes que fui candidato, das 6 vezes eu tive o apoio de Luísa de Rico. Falar desta irmã é falar 43 anos que ela atua na área de educação. Uma boa filha, uma ótima esposa, boa mãe, ótima irmã, boa companheira e uma ótima amiga e, principalmente, uma grande educadora. Falar de Luísa de Rico é ter certeza que ela dará continuidade aos 16 anos de um trabalho social que eu fiz para o povo de Camaçari, onde atendi 45 mil pessoas. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Por isso eu peço, minha gente, o seu voto para Luísa de Rico, 25 111. E o prefeito Elinaldo, 25. Esse trabalho não pode parar. Vamos à vitória. Olá, eu sou Marcela, a terceira filha de Maria Luísa de Rico Nieto. Mas eu não vim falar de Luísa apenas como filha. Eu vim falar de Luísa de Rico. Essa mulher que inspira outras mulheres como eu e muitos homens também. Mãe, você tem 2 elementos dentro de si que se entrelaçam e te transformam nesse ser maravilhoso. Você é poetisa e guerreira. Isso faz você agir sempre com a razão, sem esquecer o coração, sem deixar de respeitar e de cultivar nas pessoas o respeito pelas suas ações, pelo seu trabalho. Eu não poderia deixar de estar mais orgulhosa desse caminho que você vem fazendo ao longo de sua jornada, pessoal e profissional. É uma felicidade enorme poder estar eternizando essas palavras, porque muitas vezes a gente não fala. E eis que elas vêm no momento ideal. Falar de Luísa de Rico não é difícil. Não é difícil para mim porque, antes de tudo, ela é minha mãe. Como mãe, é a minha primeira fonte de inspiração, é o amor primeiro, é a principal referência que eu tenho desde que eu me entendo por gente, né? Antes já era, e quando comecei a tomar consciência de mim mesmo, é essa referência a maior referência que eu trago até hoje. É o meu primeiro amor, é nela que eu me baseio para poder traçar o caminho que traço até hoje. E ver que ela se transformou numa referência para muita gente, para mim, para meus irmãos e para todos aqueles que a querem bem, é um orgulho. É um orgulho. Para você, minha mãe, eu desejo tudo de melhor, porque sem você eu não seria nada. E espero que você siga nesse caminho que você decidiu trilhar, porque além de fazer o que a gente já sabe que você faz, vai poder trabalhar e vai poder servir a muita gente, a um povo inteiro. Aqueles que acreditam em você e aqueles que ainda não te conhecem, mas que vão ver os frutos do seu trabalho quando você estiver eleita. Eu te amo, muito obrigado por tudo que você me traz até aqui e sucesso. Um beijo. Falar de minha mãe é muito fácil para mim. O que é que eu posso dizer de uma mulher que me educou pelo exemplo? Que sempre deu tudo de melhor dela para mim, por meus irmãos. Eu brinco que eu cresci na rebeldia de adolescência. Eu não gostava de ser comparado com minha mãe, porque nas escolas todo educador
me comparava a ela e sempre que eu fazia algo de bom era porque eu era o filho de Luiza Derrico. E quando eu fazia algo errado, eu não podia porque eu era filho de Luiza Derrico, mas a verdade é que não tem... Talvez se compare à experiência de ser pai, mas ser filho de Luiza Derrico me enche muito de orgulho. E eu sei que a mulher que me educou, a mulher que me criou, que me incentivou a fazer as coisas boas, tem muito para dar para esse município, assim como ela deu por nossa família, né, papai? Por isso, gente, que pode ser talvez clichê o pedido de um filho, mas se tem alguém que pode ocupar aquela Câmara de Vereadores e trabalhar por nossa cidade, por nosso povo, é minha mãe, Luiza Derrico, 25111.